bem-vindos a mais um episódio de Desvendando Álgebra Linear. Hoje a gente vai falar um pouquinho de operações com matrizes. Bom, para falar um pouquinho de operações com matrizes, a gente precisa necessariamente falar de matrizes, obviamente, mas discutir de um ponto um pouco mais crucial, um pouco mais simples e um pouco mais direto. O que são matrizes de fato, né? E como elas aparecem para nós no cotidiano. Bom, para falar de matrizes, a gente precisa, obviamente, tentar entender com exemplos, né, do que viriam a ser matrizes. Então, primeira coisa, vamos imaginar que você tem uma grade de atividades complementares. Vamos supor que você é um aluno, que você está na escola, colégio, enfim, até a universidade. E que você faz 3 cursos, inglês, marketing e programação. Aquilo que a gente chama de atividades extras, enfim. E vamos supor que você distribui a quantidade de aulas desses cursos nos dias da semana. Eu vou tirar aqui especificamente sábado e domingo, mas, enfim, como é só um exemplo, não tem problema. Então, vamos supor que você faça uma aula de inglês na segunda, uma aula na quarta e nos outros dias nenhuma. E a contagem das aulas se dê por essa primeira linha. A segunda, que no caso seria marketing, por exemplo, você pode estudar alguma coisa específica de marketing na terça e na quinta. E nos outros dias não. Assim como programação, que provavelmente você pode estudar, então, por exemplo, na segunda e na sexta. E nos outros dias não. O que temos aqui? Bom, temos aqui simplesmente uma matriz. Tá? A gente pode separar da seguinte maneira. Tá? Uma matriz com 3 linhas e 5 colunas, né, relacionando 2 grandezas, vem a ser aqui dia da semana e cursos, tá? Ou seja, correlacionando os dias da semana com os cursos, ou melhor, os cursos com os dias da semana. Na verdade não importa a ordem, mas a quantidade de aulas, por exemplo, que você tem em cada um desses cursos em cada dia da semana. Então fica uma distribuição aqui. A gente chama cada número da matriz de entrada, isso é muito comum, tá? É uma nomenclatura, na verdade, muito usada, inclusive na computação. Então as entradas, né, inclusive em inglês se usa entries. Então assim, esses números basicamente correspondem ao número de aulas que você tem. Eles não precisam ser 0 e 1, tá? Mas eles são, nesse caso, nesse exemplo, 0 e 1, poderiam ser 2, 3, dependendo do número de aulas que você tem. Então, por exemplo, esse aqui, que está grifado, representa que você não tem nenhuma aula de inglês na quinta. Assim como esse aqui representa que você tem uma aula de marketing na quinta. E esse, por exemplo, representa que você tem uma aula de programação na segunda. Tá bom? Por outro lado, nós temos colunas também, né? Colunas representam os dias, nesse caso especificamente. Por exemplo, aqui representa uma configuração da sua quinta-feira, ou seja, nenhuma aula de inglês, uma aula de marketing e nenhuma de programação. Aqui representa uma configuração clara da sua sexta-feira, ou seja, nenhuma aula de inglês, nenhuma de marketing e uma de programação. E por fim, né? Mais um exemplo, a gente tem aqui a sua configuração das terças-feiras, ou seja, nenhuma de inglês, uma aula de marketing e 0 ou nenhuma de programação. As linhas, nesse caso, representam, por exemplo, né, o curso que você está fazendo. Essa linha central, aqui a linha do meio, representa os dias que você tem aula, mas de marketing. Então, por exemplo, nenhuma aula na segunda, uma na terça, nenhuma na quarta, uma na quinta e nenhuma na sexta. Tá? Se você for para a terceira, você vai ter uma aula na segunda e uma na sexta, e nos outros dias não. Bem como na primeira, você vai ter uma aula na segunda e uma na quarta, e nos outros dias não. Então, a primeira representando inglês, depois marketing, depois programação. Simples assim, né? Bom, essa matriz, né, as matrizes elas vão ter aquilo que a gente chama de ordem, tá? Ou seja, a ordem vai ser dada sempre por linha vezes ou versus coluna, ou seja, 3 linhas e 5 colunas. A gente sabe muito bem o que cada uma das linhas representa, assim como as colunas nesse caso específico. Mas, enfim, o que tem aqui nesse caso é que a gente vai chamar isso de ordem sempre, tá bom? Bom, uma outra coisa que a gente pode lembrar, um outro exemplo, melhor dizendo, que a gente pode lembrar, é algumas coisas que relacionem sempre tabelas. Por exemplo, grupos da Copa. Vamos pensar na Copa de 2018, o grupo do Brasil foi representado por Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica. Essa tabela representa assim a pontuação, o número de vitórias, empates, derrotas e saldo de gols após 3 rodadas, ou seja, quando todo mundo jogou contra todo mundo. Então, em outras palavras, o Brasil ali teve 7 pontos, a Suíça 5, a Sérvia 3 e a Costa Rica 1. Tá? Então, esses são resultados oficiais que eu peguei para dar como exemplo. Tá? Então, assim, aqui nós temos, claro, um exemplo de onde as linhas representam os valores para cada time e onde as colunas representam coisas diferentes. Por exemplo, pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols. Tudo bem? Bom, isso também, obviamente, pode ser representado como uma matriz. Tá? Nesse caso, uma matriz 4 por 5. Tá bom? O que acontece aqui, por exemplo, é que às vezes as matrizes elas têm algumas peculiaridades. É claro que isso aqui é uma matriz que representa os valores, tá? Após 3 rodadas. É claro que se na primeira rodada a gente fosse olhar, teria uma configuração diferente, na segunda também, e essa aqui após a terceira rodada. Então, se a gente olhar assim de uma maneira mais em perspectiva, a gente pode incluir aqui as tabelas, tá, das 2 primeiras rodadas, ou seja, para a primeira rodada eu tinha essa configuração. Repare que o Brasil tinha apenas 1 ponto, porque empatou com a Suíça. A Sérvia tinha ganho de Costa Rica e tinha 3 pontos e a Costa Rica 0, por exemplo. E depois, na medida que
o tempo passa, e repare na palavra que eu estou usando, tempo, né? A matriz muda. Então aqui é como se tivesse uma variável temporal. Na verdade, cada rodada, né, é uma variável temporal. Se tivesse 4 rodadas, 5 rodadas, a gente poderia seguir tendo matrizes de mesma ordem, mas, né, valores diferentes ou entradas diferentes representando outras coisas. Então isso é muito interessante, esse exemplo, ou mais um exemplo de tabelas. Tudo bem? Bom, eu vou aproveitar aqui que estamos quase na Copa, acabou de ser o sorteio, né? O Brasil tem um grupo praticamente igual nessa Copa que vai vir. Eu vou deixar aqui o meu palpite após 3 rodadas, um palpite super otimista. Mas enfim, só mais um exemplo de uma tabela de Copa do Mundo. Tá bom? E que, claro, obviamente, é uma matriz para nós. Fechou? Existem alguns outros exemplos muito interessantes. Eu vou colocar esse aqui. Esse aqui é um exemplo muito legal. Esse exemplo, ele basicamente ele demonstra, se você olhar com cuidado os valores dessas entradas, eu tenho uma matriz crua aqui, na verdade, crua no sentido de que eu não disse o que ela está relacionando. Mas, por exemplo, se eu for para os pontos mais centrais, os valores aumentam, né, e nas bordas eles diminuem. Isso aqui claramente, por exemplo, poderia formar, ou forma, na verdade, dados para um gráfico 3D, tá? Como assim? Vamos supor que as linhas representem entradas de um valor, tá? De um eixo, de uma grandeza, e as colunas de outro. Eu poderia chamar inicialmente esses eixos, esses valores de x e y, por exemplo. Esses eixos x e y nada mais são do que, enfim, valores discretizados, onde eu pego 8 para x e 8 para y, por exemplo. Bom, quando eu coloco isso em perspectiva, quando eu coloco, por exemplo, vamos imaginar que essa matriz agora faz parte de um plano, ou esse plano colado no chão. Então eu vou olhar em perspectiva assim, onde eu vou colocar o eixo y aqui e o eixo x aqui, tudo bem? Então quer dizer, os valores dessas para cada coluna representam um valor de x diferente e para cada linha um valor de y diferente, tá bom? E é claro que, por exemplo, a 7ª coluna de x correlacionada com a 3ª de y vai me dar um valor, tá? Então isso quer dizer que eu tenho uma correlação, tá, de 2 valores me devolvendo uma entrada que é uma terceira. Logo eu tenho um exemplo claro de um gráfico ou de dados de valores que podem ser um gráfico 3D ou uma superfície, por exemplo, tá? Então se eu adicionar o eixo z, onde? O que eu vou fazer aqui? Para que cada valor de z seja computado, eu vou olhar esse valor dessa matriz. Por exemplo, vamos imaginar que uma bolinha seja computado z unidades para cima, ou um número de unidades que ela representa. Então, por exemplo, onde eu tenho 0, eu vou ter uma bolinha que não sai do chão, entre aspas, tá? Onde eu tenho 1, eu vou ter uma bolinha que sobe na direção de z, uma unidade. Onde eu tenho 2, eu vou ter uma bolinha que sobe na direção de z, 2 unidades. E assim por diante, tá? Depois vai acontecer isso com o 3, com o 4 e com 6. Aqui eu não tenho 5 nesse exemplo. Mas claramente a gente consegue entender que as matrizes podem representar, tá, dados, ou uma matriz pode representar dados que geram uma superfície no espaço tridimensional. Tá? Isso é muito comum em computação. Você tem matrizes com ordem 100 por 100, 200 por 200, 500 por 500, 1000 por 1000 e muito mais, inclusive, tá? Que vão representar dados discretos, mas que juntos compõem, né, valores para que a gente tenha uma superfície no espaço tridimensional. Então, a matriz, na verdade, ela tem muito mais implicações que a gente imagina. Tá? E quem conhece computação sabe disso. Tudo bem? Então, quando eu desloco aqui, dá para ver direitinho, tá, a superfície se movendo. Tudo bem? Descolando dessa matriz que eu usei como exemplo, né? E claramente também, se eu olhar só para a superfície, eu também tenho uma ideia, tá, desses pontos, como eles ficariam no espaço. Tranquilo? Então tá. Bom, mas para falar de matriz, ou já que estamos falando de matrizes, vamos analisar os tipos de matrizes, né? Vamos ver que tipos são, na verdade, quais as características e assim por diante. Primeiramente tem uma matriz aqui que eu, na verdade, usei a mesma do último exemplo, né? Uma matriz 8x8 e que tem o mesmo número de linhas por coluna. A gente vai ver que a gente chama de matriz quadrada, tá? Mas vamos pegar desde o começo. Por exemplo, se eu tiver uma matriz que tiver uma única linha, por exemplo, 1x8, como que está aqui, eu vou chamar de matriz linha, justamente porque ela tem uma única linha. Em contrapartida, eu também posso usar o mesmo conceito para coluna. Se eu tiver uma única coluna, eu vou chamar de matriz coluna. Agora, em vez de ser 1x8, ela é 8x1. Tudo bem? Se eu tiver uma matriz com um único elemento, ou seja, 1x1, é aquilo que a gente chama de matriz unitária. Tá? Aqui eu queria deixar muito claro que a gente não pode confundir unitária com o número 1. Tá? Unitária por ter um único elemento. Esse elemento pode ser 4, 5, pode ser 1, pode ser -2, pode ser π, tanto faz. Tá? É um único elemento. Aqui eu tenho um claro exemplo de uma matriz quadrada, ou seja, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. 3x3, 4x4, 10x10 e assim por diante. Tudo bem? Esse é um caso de uma matriz identidade. Tá? A matriz identidade, claramente, ela nos revela que uma matriz cuja diagonal é 1, tá? Todos os elementos da diagonal são 1,
e todos os fora da diagonal são nulos, tá? Se um deles, apenas um, for fora da diagonal for não nulo, ela já não é uma identidade. Ou se, por exemplo, um dos elementos da diagonal não for 1, tá? Então, o que configura uma matriz de identidade é exatamente isso. Se fosse uma 4x4, seria 4 números 1 na diagonal, beleza? Aqui um exemplo de uma matriz bem legal chamada matriz simétrica, né, que ela tem uma simetria em relação à diagonal. Então, fora da diagonal, vamos supor triangular inferior, eu tenho um conjunto de elementos. E esse conjunto de elementos é espelhado em relação à diagonal para a parte triangular superior. Então, ela é simétrica em relação à diagonal, por isso o nome simétrica. De uma maneira bem fácil, a gente pode definir e dizer que o A de IJ é igual ao A de JI, onde I é linha e J é coluna. Tudo bem? Então, você já troca, mantém um número. Tudo bem? Então, por exemplo, o A de IJ, tá? Onde eu tenho I como linha, J como coluna, pode ser simplesmente trocado. O J vira linha e o I vira coluna. E aí faz com que, por exemplo, o número 5, que era o elemento A de 1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2, seja igual ao elemento A2, 1, ou seja, linha 2, coluna 1. Então, A de 1, 2 é igual a A2, 1. Isso ocorre, por exemplo, com todos. Por exemplo, esse 2 aqui, inicialmente é o A4, 1, e ele pode ser não, ele será igual ao A14. Tudo bem? Legal, né? Bom, isso são alguns tipos de matriz. A gente precisa falar de operações. Na verdade, essa aula é de operações, né? A gente pensou nesse episódio para falar de operações de matriz. E aqui eu preciso deixar claro que muitas vezes vocês já vão ter visto isso, mas eu vou tentar mostrar uma perspectiva nova desse mesmo ponto. Tudo bem? Então, para falar de operações com matrizes, soma e subtração, que é que eu vou começar, mas multiplicação e assim por diante, a gente precisa, muito provavelmente vocês já sabem do que eu vou falar, mas eu preciso falar. E é interessante que vocês prestem atenção, porque alguma coisa bem interessante acontece no final aqui, tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, uma matriz A, vou pegar aqui inicialmente uma matriz 4x4, tudo bem? E uma matriz B, tá? Também 4x4, tá? Pode ser essa B aqui que eu estou colocando, tá? Essas duas matrizes, elas vão me... ou melhor, eu vou poder somar essas duas matrizes justamente pelo fato de elas terem a mesma ordem, tá bom? E bom, se eu posso somá-las, né, como eu as somo, ou se eu posso subtrair, como eu as subtraio. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, para começar essa definição, a gente vai fazer o seguinte, para somar a matriz A com a matriz B, tá, a gente sempre vai entender que eu preciso simplesmente, né, ter a mesma ordem. Se eu tenho a mesma ordem, a matriz que resulta também é de mesma ordem, ou seja, 4x4. O que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar o primeiro elemento da primeira matriz e somar com o primeiro elemento da segunda matriz. Ou seja, primeira linha, primeira coluna com o da primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Ou seja, 2 mais 1, que me resulta em 3. O mesmo posso fazer com 3 mais 5, que vai ser, na verdade, né, o elemento da primeira linha, segunda coluna de uma, com o elemento da primeira linha e segunda coluna da outra, que obviamente nesse caso me resulta em 8. Tá? E assim eu vou fazendo, né? Sempre o elemento de mesma posição, tanto em linha quanto coluna. Tá? Então, quando eu faço essas operações, o que eu estou fazendo aqui é basicamente fazer a soma de uma matriz. Tá? E essa soma de matriz, elemento a elemento, tá? Bem como vocês estão vendo aqui. Eu acabei de fazer sempre, pausadamente, na verdade, apenas a primeira linha. Quando eu faço isso para a segunda linha, né, pegando elemento a elemento e somando, eu chego no resultado para cada um dos caras da segunda linha. Tá? Mas o processo é exatamente o mesmo, não muda nada, a gente sempre tem como fazer isso de uma maneira muito simples, tá? Às vezes, eu acho engraçado, às vezes o aluno não entende isso ou não grava isso de uma maneira, vamos dizer assim, prática, né? Mas é realmente muito simples, tá? Pensando nisso, né, nessa não gravação de uma maneira prática, né, ou não, esse conhecimento que ele não é absorvido de uma maneira prática, eu tenho uma outra ideia para mostrar a soma ou subtração de matrizes, tá? Basicamente, para fazer isso, a gente pode, por exemplo, colocar essas matrizes assim em perspectiva, bem como eu fiz com a tabela antes da copa ali. Quando eu coloco essas matrizes tanto A quanto B em perspectiva, bem como, né, a sua soma, eu vou analisar assim, é como se eu pudesse olhar uma por cima da outra e olhar através da primeira e através da segunda para enxergar a sua soma. Por exemplo, o primeiro elemento da primeira matriz era 2, que a gente sabe que a gente somou com 1, e essa soma de 2 com 1 me resultou no 3. É como se eu pudesse, através do 2 e do 1, olhar o 3, tá? Olhar o resultado. Então, na verdade, a soma é simplesmente assim, elemento a elemento. Então, na verdade, quando eu troco a posição, tem que trocar tudo. Por exemplo, menos 1 com 2 me resulta em 1. Bem como, por exemplo, 4 com 2 me resulta em 6.
ou ainda, se vocês preferirem, menos 4 com menos 2 me resulta em menos 6. Eu sempre vou olhar a posição a posição. Eu gosto dessa ideia de perspectiva, porque a gente consegue entender e não esquecer mais o que está acontecendo aqui, tudo bem? E, obviamente, isso serve para a matriz, né? A matriz A mais B me resulta na matriz A mais B, tudo bem? Ou seja, a soma de A mais B resulta em A mais B, simples assim, tudo bem? Bom, é claro que isso vale também para a subtração. Com relação à multiplicação, é um pouco diferente, tá? Mas eu também preciso falar aqui para que fique claro, para que a gente não volte a errar mais isso, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho duas matrizes. Eu vou colocar aqui duas matrizes, sejam elas A e B, tá? Obviamente a matriz A aqui tem uma ordem 3×2 e a B tem uma ordem 2×3. Por que eu estou falando isso? Bom, vamos analisar com calma. Primeiro, eu estou vendo A, tem uma coluna, duas colunas, três colunas, perdão, linhas. Uma linha, duas linhas, três linhas, tá? Então eu vou colocar ali 3 de 3 linhas, bem como a matriz A possui, né, também uma coluna, duas colunas e, consequentemente, eu coloco também na ordem essas duas colunas. Fechou? B, duas linhas, obviamente, tá? E 3 colunas, tá? Essas 3 colunas também coloco lá na ordem. Então, eu tenho ordens respectivas 3×2 e 2×3. Quando e como eu vou poder multiplicar as matrizes, se é que eu posso multiplicar essa matriz A pela matriz B? Tá, vamos lá. A por B existe, como eu faço? Bom, pessoal, é assim. A primeira coisa que vocês vão olhar aqui, ou que vocês devem olhar de fato, é olhar o número de colunas da primeira matriz, ver se ele bate com o número de linhas da segunda matriz. E por que isso? Porque eu vou multiplicar linha por coluna, tá? Então, quando eu multiplico linha por coluna, né, basicamente, esses números têm que bater, tudo bem? Senão vai faltar linha, ou vai sobrar linha, ou vai faltar coluna, ou vai sobrar coluna. Então, o que acontece? A multiplicação de matrizes só é possível se esses números forem iguais. Se eu tivesse, por exemplo, 3 por 4, multiplicando por uma 4 por 3, ou seja, o 4 é igual a 4. Tá? E aqui o 3 não se apeguem ao 3, na verdade o que importa é esse número 2 aqui, ou seja, colunas da primeira, linhas da segunda. Tá? Poderia ter uma 10 por 2 vezes uma 2 por 3, eu conseguiria multiplicar também. Tá bom? Bom, tudo bem, agora já sei que dá para multiplicar. O que eu faço? Bom, a gente vai ter como resultado os números que sobraram. Ou seja, a matriz que resulta é uma matriz de ordem 3×3. Por que 3×3? Porque, né, vai ter as 3 linhas da primeira com as 3 colunas da segunda. Tudo bem? Então, se vocês imaginarem, se é sempre multiplicação linha por coluna, eu vou ver que eu tenho 3 linhas na primeira e eu vou ver que eu tenho 3 colunas na segunda. Então, eu vou ter 3 combinado com 3, por isso 3×3, tudo bem? Então eu já sei que a ordem da minha matriz resultante é uma matriz 3×3. E eu vou colocar aqui simplesmente 3 linhas, 3 colunas, né? Sendo o resultado da minha matriz A vezes B. Que eu posso, e até devo, inclusive, por uma questão de praticidade, marcar essa matriz como sendo uma matriz de uma outra letra, escolhe C, por exemplo. Então, se C é a resultante dessa matriz, eu sei que eu tenho 9 elementos, C11, C12 e assim por diante. Tá? Respectivamente cada linha, cada coluna. Por que eu faço isso? Bom, porque depois, para descobrir cada um desses elementos, você sempre vai pegar esse primeiro elemento e vai fazer ele ser o resultado da multiplicação da primeira linha da primeira com a primeira coluna da segunda. Então você vai imaginar que tem uma linha e uma coluna. Então você vai multiplicar essa linha por essa coluna. Como eu faço isso, Júlio? Bom, vamos lá, tranquilo. Você vai pegar elemento a elemento, 1 vezes 1, tá? E depois 2 vezes 5. Tá? Você vai somar isso e isso vai ser o seu resultado. Tudo bem? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 5 é 10, 1 mais 10 é 11 e 11 para nós, nesse caso específico, é o elemento que está ali, ou seja, no primeiro elemento da matriz C, que é o resultado da multiplicação de A por B. Tudo bem? E aí você vai ter também, se você for fazer o segundo elemento, você vai ter o mesmo procedimento. Você vai ter primeira linha agora com segunda coluna. E aí, multiplicando linha por colunas, a gente tem exatamente isso que eu acabei de falar. Então, elemento a elemento, a gente vai fazer esse processo. Esse processo é relativamente simples, tudo bem? Então é 1 vezes 2, 2 vezes 4, né, que vai dar 2 mais 8 e que obviamente vai dar 10. E bom, esse é o resultado daquele nosso segundo elemento que vai ali. Tudo bem? E assim eu faço com todos os outros elementos até descobri-los. Tá? Nesse caso aqui dá menos 7, 14, 10, menos 8, menos 3, 0 e 1. Tá? Resultando assim na minha matriz 3×3, resultado desses caras. Fechou? Vou exagerar um pouquinho, vou colocar também em perspectiva as matrizes, bem como eu fiz com o caso da soma e subtração. Por quê? Para a gente tentar enxergar também uma coisa que pode acontecer aqui, multiplicando linha com coluna. Então, por exemplo, a primeira linha, a primeira coluna, a gente viu que a multiplicação desses caras resultava em 11. Primeira linha, primeira coluna, tem que ser o elemento da primeira linha da primeira coluna da resposta. Assim como, por exemplo, né, se eu for fazer aqui, segunda linha com segunda coluna, tem que ser o quê? O
o resultado do elemento que vai, adivinha onde? Segunda linha, segunda coluna. E assim por diante, a gente vai entender a multiplicação de matrizes, tranquilo? Mais um só para fechar. Primeira linha, terceira coluna, então adivinha vai aonde? Na primeira linha, terceira coluna, que nesse caso vai resultar em menos 7. Fechou? Então essa é a multiplicação de matrizes que a gente viu também. Fechou? Para terminar aqui tem mais duas coisas, depois eu volto para a multiplicação. Vamos lá. A transposta é uma das operações mais tranquilas de fazer a conta, né? E ainda assim, algumas pessoas se perdem no que vem a ser a matriz transposta. Eu vou colocar uma matriz qualquer aqui, tá? Nesse caso, coloquei uma matriz quadrada. Não precisava ser quadrada, mas vamos lá. Eu vou fazer com que tudo que está abaixo da diagonal aqui, toda essa parte destacada, vire a parte triangular superior, ou seja, eu vou espelhar, entre aspas, né? Só que o que está lá, que não é igual, pois essa matriz não é uma matriz simétrica, ele vai fazer o contrário também. Então, ao redor da diagonal é como se eu fizesse um giro, tá? Ou seja, o que está aqui em verde vai para baixo, o que está em azul vai para cima. Então, a matriz transposta é exatamente isso. Eu vou transpor, tá, ao redor da diagonal esses valores. Ou, basicamente, se vocês preferirem, o que era linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Tudo bem? Se vocês têm alguma dúvida, vamos voltar aqui. Reparem na primeira linha. 1, 5, menos 6 e 7. Agora, transpondo, essa primeira linha virou a primeira coluna. 1, 5, menos 6 e 7. Tudo bem? Bom, como eu disse que não precisa ser quadrado, eu vou usar aqui um outro exemplo aqui só para exemplificar melhor. Então, aqui eu vou colocar uma matriz 4 por 3. Pronto, já não é uma matriz quadrada. E o que vai acontecer? A mesma coisa. Eu só vou marcar aqui, nesse caso, a diagonal, tá? Vou colocar aqui como se fosse uma diagonal. Então, aqui, os elementos cujo i é igual a j, se vocês quiserem pensar assim é melhor. Então, eu vou simplesmente girar, tá, em torno desses caras. Então, repare, vamos voltar aqui, repare que a primeira linha era 1, 5 e menos 6, e agora virou a primeira coluna. Tudo bem? E assim acontece com as colunas também, elas viram linhas. Vou fazer um último exemplo aqui, bem específico, vou colocar uma matriz 2 por 6, tá? E de novo vou marcar os caras, aquele que são i igual a j, ou seja, né, espécie de diagonal. E vou girar tudo ao redor desses caras, tudo bem? Então antes as colunas tinham 2 elementos, agora tem 6, as linhas tinham 6 elementos, agora a coluna tem 6. E assim por diante. Uma última coisa, um último conceito que a gente precisa ter bem claro é o que é o traço de uma matriz. O traço de uma matriz é simplesmente a soma dos elementos da diagonal, tudo bem? 1 mais 2 mais 3 resulta em 6, e 6 para nós é o traço, que como eu disse era a soma dos elementos da diagonal. Isso vai ser usado mais adiante, tudo bem? Bom, vamos lá. Para fechar, eu vou voltar para a multiplicação, tá? Para falar uma coisa extremamente interessante. Em álgebra linear, a gente acaba usando notações para combinações lineares e que às vezes confundem muitas pessoas. Mas essas confusões são feitas justamente porque essas operações, inclusive a multiplicação mais simples, elas não estão bem colocadas na nossa cabeça. Se eu pegar essas duas matrizes, tá? Uma matriz A 3 por 3 e uma matriz B 3 por 1, né? B no caso aqui é uma matriz coluna, que posteriormente a gente vai chamar muito de vetor. A gente, quando faz a multiplicação dessas duas matrizes, a gente obviamente consegue, porque, por exemplo, na primeira tenho 3 colunas, na segunda eu tenho 3 linhas, então é possível, tá? Vai me resultar, obviamente, numa matriz 3 por 1, tá? Que vai ser essa a resposta, tá? Eu não estou aqui para refazer a conta, mas se eu for olhar para a operação que eu sempre faço, o que eu faria? Eu vou, antes de qualquer coisa, grifar em amarelo os elementos da matriz B, tá? E vou fazer a operação. O que eu faria? Eu faria toda a primeira linha vezes toda a primeira coluna. Primeira e única nesse caso, né? Então, o que eu faria? Eu faria exatamente essa operação que eu sei, até porque já tem a resposta ali que resulta em 1, tá? Bom, se eu fizer isso para a segunda, eu também sei que resulta em menos 9. Se eu fizer isso para a terceira, eu também sei que resulta em menos 3. O fato aqui não é fazer a conta. O fato aqui é olhar para esses números e entender que o 2, o menos 1 e o 3 multiplicam sempre nessa ordem o primeiro, o segundo e o terceiro elemento, tá bom? E aí eu posso me dar conta, se eu reordenar dessa maneira, né, não troco nada aqui, o seguinte, olha para a configuração da matriz A. Olha para a configuração da matriz A, eu me dou conta, por exemplo, assim como na B, de todos os seus elementos. E aqui no caso da A, eu consigo separar por colunas. Por exemplo, a coluna menos 1, 1 e 2 é a primeira coluna da matriz A. Olha quem aparece aqui na primeira multiplicação do número 2. 2 é sempre multiplicado pelos elementos da primeira coluna. Assim como aparece aqui a segunda coluna, que é 3, 2 e menos 1. E se eu olhar para a terceira coluna, obviamente, ela também vai estar lá na minha conta. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer simplesmente que
estes números, né, que multiplicam 2, menos 1 e 3, multiplicam as três colunas de A. Só que 2, menos 1 e 3 são os elementos de B, nessa ordem especificamente. Então eu posso pensar, bom, o único número 2 multiplica a primeira coluna, o único número menos 1 multiplica a segunda e o único número 3 multiplica a terceira. E eu me dou conta, se eu olhar para cada elemento de B, vou chamar de B minúsculo, tá? B1, B2 e B3, eu me dou conta que eles aparecem respectivamente nessa ordem. B1, B2, B3, multiplicando A1, A2 e A3, que são as colunas de A. Por que tudo isso? Porque, bom, a gente acaba de descobrir que, na verdade, essa multiplicação de A a B nada mais é do que uma combinação linear dos coeficientes B1, B2 e B3 com as colunas de A. Então, sempre eu vou poder expressar a multiplicação de AB como combinação linear das colunas da primeira matriz. Tudo bem? Então, combinação linear das colunas de A. Tem alguns sentidos para nós hoje? Hoje não, mas daqui a pouco vai ter. Quando a gente fala de álgebra linear, a gente vai ter que, quando a gente fala de transformações, algumas outras operações, a gente vai ter que, obviamente, colocar ou expressar, saber expressar essas colunas, tá, como combinação linear desses coeficientes. Tudo bem? Simples assim. Bom, chega por hoje. No próximo episódio a gente fala um pouquinho mais de matrizes e um pouquinho mais de solução de sistema linear, andando um pouquinho adiante nessa parte bem legal que é a álgebra linear. Até mais!